seus olhos fechados, as mãos no coração. Vamos buscar o Senhor agora. Deus grande e poderoso, eu te agradeço, meu Pai, por mais esse dia, por mais essa oportunidade, por mais esse culto. Te agradeço por cada pessoa que resistiu, que tudo que veio, Senhor, e o que está vindo ainda, nós temos um desafio até o fim desse dia, de situações, de eventos, de coisas, de pessoas, de vozes, de vídeos, de acontecimentos, vir, meu Deus, e virem para distrair-nos, para desviarmos-nos do foco, meu Deus, do Senhor. E eu oro, meu Pai, para que o Senhor, como Ebenezer até aqui nos ajudou, que o Senhor continue nos ajudando, para que até o fim desse dia venhamos, meu Deus, manter o foco nas coisas do Senhor, porque assim, meu Deus, chegamos até aqui literalmente. Quantos tomaram a decisão e disseram, não, hoje não, não vou dar lugar a isso, não vou ouvir mais isso, não aceito mais isso. E fez aquilo que nós acabamos de louvar. Eu vou proclamar o Senhor, eu vou buscar o Senhor, eu vou adorar o Senhor, eu vou ouvir o Senhor, eu vou buscar o Senhor. E eis-nos aqui para buscar o Senhor, para falarmos com o Senhor, para invocarmos o Teu nome, para sermos, meu Deus, aceitos. Eu oro para que cada pessoa que chega aqui, triste, angustiada e amargurada, por cada situação que ela vivenciou hoje, que lhe pareceu rejeição, pessoas que lhe rejeitaram, situações e lugares que lhe rejeitaram, e que por conta disso, mais um dia que vai se encerrando, e ela triste, angustiada, amargurada, como Ana vivia e viveu por tanto tempo. E mesmo quando ela estava na casa do Senhor, ela não se tocava, não entendia, não, eu tenho tudo o que eu preciso aqui. Eu estou na casa de Deus, eu tenho o Senhor, eu tenho conhecimento, eu tenho acesso. Ela perdia. Quantos, Senhor, têm perdido, têm aberto mão, têm soltado? Quantos têm deixado de viver, de fazer, de realizar, de receber? Quantos estão fechados até para receberem do Senhor? Receberem unção, receberem poder, receberem a Tua bênção. Porque alguma coisa que lhes aconteceu fez com que fechassem o coração, com que dissessem não, depois disso, não vejo, não falo, não faço, não recebo mais nada. Eu peço, meu Deus, quebranta cada coração, porque se eu estiver aqui sozinho, Senhor, eu não sou melhor que ninguém aqui. Não tenho poder de convencer pessoas a ponto das minhas palavras chegarem até o coração delas. Posso fazer chegar até os ouvidos, mas só o Senhor pode fazer chegar até o coração e convencer, e mudar, e transformar. E a Tua palavra pode cobrir, pode levantar, pode fortalecer, pode clarear a nossa visão, pode abrir, meu Deus, definitivamente a nossa visão e nos levar a uma vida poderosa, a uma vida de sucesso, a uma vida, meu Deus, onde há salvação, a alegria da salvação e onde há, meu Pai, o Teu cuidado sobre nós aqui nessa terra. Eu peço, Senhor, perdoa os pecados que nós cometemos. Cada falha, cada erro, cada imprudência, cada inconsequência, cada atitude, cada palavra, cada pensamento na carne, onde não pesou para nós o Senhor, mas pesou, meu Deus, a carne, pesou a nossa vontade, e o Senhor se afastou de nós assim. Porque o Senhor diz, sejam santos como eu sou santo. Eis-nos aqui, meu Deus, pedindo para aprendermos com o Senhor, que é manso e humilde de coração, para crescermos e avançarmos no Senhor, para que a nossa vida não fique
da mesma forma e da mesma maneira que está. Mas que o Senhor nos ajude, que o Senhor esteja conosco e que o Senhor nos abençoe. Muito obrigado, Senhor, por esse dia, por essa noite, pela tua casa estar aqui de portas abertas. Obrigado por cada pessoa que deu condições para que isso acontecesse aqui agora, para que tivéssemos toda essa organização, esse culto, meu Deus, os preparos, desde o lugar onde vamos sentar, limpo, água fresca, o banheiro, meu Deus, digno, o som regulado, a igreja, meu Deus, aberta, cada pessoa, meu Deus, no seu posto, no seu lugar, cada um que está aqui dentro, cada um que está na retaguarda, seja a física, seja a técnica, seja a espiritual. Obrigado por cada pessoa, meu Deus, que gera, que faz tudo isso aqui acontecer, porque isso é para o Senhor, meu Deus, e quanto disso vem do Senhor para atingirmos e chegarmos até aqueles que necessitam, e todos nós, a começar por mim, necessitamos disso. Necessitamos ouvir a Tua voz, fazermos a Tua vontade e aprender com o Senhor. Que o Senhor nos conduza, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor opere grandemente no nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Estão ligadas as suas vitórias? Você pega o Espírito? Que Espírito você pega? Diga: eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2024. Diga: eu creio e eu possuo a unção de Josué, unção de conquistas. Amém? Pode sentar, por gentileza. Hoje é a primeira segunda-feira após a ceia, e hoje a bispa ainda embarcou, né, para Israel, então eu tenho ouvido bastante rumores, né, vários pedidos passaram pela minha mão, ou pelo menos passaram por mim, né, porque físico mesmo. E eu vejo que tem bastante gente que está, na verdade, com expectativas, contando, né, com liberações, com situações que estão presas já, né, travadas, amarradas em várias áreas, em várias situações. E particularmente hoje ainda tem gente que estava aqui no culto da manhã, sabe, já pegou, vai pegar de novo. Eu acredito muito e penso, eu tenho assim comigo, eu espiritualmente, e eu vou dizer emocionalmente, porque o meu emocional também hoje vai muito de acordo com o espírito, vai muito de acordo com o que está acontecendo. Por isso que eu sempre bato na tecla de que as pessoas elas devem ser uma extensão da igreja. Claro, dentro da medida que é possível para cada uma. Tem gente que está aqui todos os dias. E se você falar para a pessoa, para ela é um peso, não é um peso. Pelo contrário, ela é que não é a gente que fala, você tem que vir todo dia, você tem que estar aqui. A pessoa, ela entendeu, como é que se diz? Funciona para ela. É bom para ela. E eu penso que dentro da medida de cada um, a medida de possibilidade, a medida de acesso, com Deus, mais é mais. Entendeu? Mais é mais. Mais que você busca Deus, mais que você dá a Deus, mais que você está envolvido com as coisas de Deus, é mais para você. Com Deus é assim, mais você dá de você, mais você se desgasta, mais retorno, e não é um retorno material apenas, não é um retorno
reconhecimento de pessoas dizendo, e você aparecendo, né, nas fotos, nos vídeos, nos trabalhos, e enfim. Mas você vai percebendo, nós somos como um cálice. Quanto mais nós buscamos o Senhor, mais esse cálice ele fica cheio. E esse cálice que cada um de nós não foi feito para ser vazio ou para viver na meia taça. Nós fomos criados para estarmos cheios. Tanto que uma das expressões que o próprio Davi usa, né? O meu cálice, esse tem que ser um desejo. O meu cálice transbordar. E transbordar da presença de Deus, transbordar da unção de Deus, transbordar de eu estar vivendo um discernimento numa sensibilidade que é possível e acessível a qualquer pessoa que está aqui. Então, a primeira coisa que precisa acontecer aqui, hoje, é isso. Aquelas pessoas que ainda, mesmo estando na igreja, dentro da casa do Senhor, estão se comportando como aquele paralítico que vivia à porta do templo, que se contentava em receber das migalhas das pessoas que entravam e saíam do templo. Se contentava em sobreviver, se contentava em ficar com a beirada. Não, você está bem? Me dá uma moeda aí, me dá uma esmola aí, me dá uma ajuda aí, me apoia aí num dinheiro. Ó, por muito tempo foi assim. Estava lá na igreja de Formosa, e culto acontecendo, e palavra sendo pregada, isso era a igreja primitiva, e uma coisa que marcou a igreja primitiva era a quantidade de milagres que acontecia. Então imagina as pessoas que iam, que louvavam a Deus, que se reuniam com aquele propósito. Imagina aquelas pessoas, né, as manifestações do Espírito Santo na vida delas. E aquele homem lá tão perto e tão longe, com acesso, mas ele próprio, ninguém, ele próprio se privando daquilo. Então a primeira coisa que vai acontecer aqui hoje é você passar a ver assim. É possível e acessível a mim também. Por exemplo, é possível e acessível a qualquer pessoa aqui viver com discernimento. Sabe, não ser mais aquela pessoa que tudo que você faz sempre é uma dúvida. Não entende, não discerne. Senhor, acrescenta a nós o dom daqueles 200 da tribo de Issacar, que eles sabiam discernir cada tempo. E aí, é o que eu falava, que eu vivo muito assim, né? Eu vivo de períodos. E os meus períodos são baseados completamente nas palavras que a gente recebe. Então, para mim, de fato, o mês de abril começou ontem. A partir dessa primícia que a gente entregou a Deus. A Santa Ceia do Senhor. O primeiro domingo do mês. O dia que a gente... É o comentário só. Domingo da ceia é o dia que você... É um dos dias do mês que você termina o dia mais cansado. É ou não é verdade? Aquele dia que, você vê que os obreiros aqui já quase que cantaram, né? Porque é mais tempo em pé, acorda mais cedo do que geralmente, fica mais tempo em pé, o desgaste é maior. Tem atenção, né? Você já reparou que quando você fica sem comer por qualquer motivo, passa, mas quando você está em jejum parece que o desgaste é maior?
Às vezes você fica até mais horas sem comer, sem jejum, e você não sofre tanto como quando você está menos tempo em jejum. Então pode reparar, às vezes você passa um dia correndo, trabalhando, no trânsito, pega a condução, anda de carro, fica em reunião e está ali em cima para entregar algum trabalho, alguma coisa, você nem lembra de comer. Mas aquele dia que você não comeu por causa do espiritual, por causa do jejum, você está mais desgastado. Por quê? Porque aí entra em ação a luta da carne contra o espírito. Porque num jejum a gente, pelo menos quem faz jejum certo, não fica só sem comer alimentos. A pessoa ela se separa mesmo. Ela não vai ficar envolvida, ela não vai ficar vendo, assistindo, ouvindo, aquilo que não vai alimentar o espírito. Ela vai alimentar o espírito, ela vai orar, ela vai estar num ambiente de oração, ela vai ler a Bíblia. Os assuntos que ela vai falar são assuntos que ela está ali, buscando a Deus, que ela tá cultivando, a parte espiritual dela. Então aí nós tivemos ontem uma palavra, que foi essa palavra aqui de Salmo 60, 12. Com Deus conquistaremos a vitória e Ele pisoteará os nossos adversários. Mas aqui eu gosto mesmo, é a tradução Almeida. Almeida corrigida, não é nem essa A aí, essa é a mais tradicional mesmo. Que está escrito assim: em Deus faremos proezas, porque Ele é que pisará os nossos inimigos. Nós vivemos um tempo que, diferente de outros, a bispa ainda falou, que o tempo que a gente vive se assemelha muito ao tempo da pandemia. É um tempo de extremos. Foi isso que ela quis dizer, é um tempo de extremos. De pessoas estarem olhando para o horizonte e, naturalmente, não estarem enxergando perspectiva para a vida. Por vários motivos. Tem famílias que estão bem desajustadas, que a pessoa não sabe por onde começar. Tem uma área que está sendo latente, que o peso, o incômodo, as situações desagradáveis são latentes. Elas, de repente, ficam pouquinha coisa melhores, aí ficam ruins de novo. E fica apertado, e fica difícil, e fica duro, e ficam aquelas densas trevas que a Bíblia fala. Meu Deus, o que eu escuto só é algo pior do que já está, a perspectiva é a pior, as notícias, os rumores, quando tem alguém perto de mim, seja da minha área ou de outros setores, o que eu escuto é o pior. E é isso mesmo. Mas aí a Bíblia diz, e na tradução que a bispa leu ainda está escrito, com a ajuda de Deus. Então tem gente que ainda vive como se ela não contasse com Deus. É como se eu fosse contar com Deus só depois da morte, lá no céu, para passar a eternidade com Ele. Essa é a fé de Lázaro. Lembra do Lázaro? Não o irmão da Marta e da Maria, aquele da parábola, que a gente não sabe de quem que era filho, de quem que era irmão, de quem que era parente. Lázaro tinha fé em Deus. E tinha fé no Deus da eternidade para frente. O Deus dos céus, mas não o Deus da terra. Vai dizer, mas a terra não é do diabo, a terra o Senhor não deu aos filhos dos homens? Exatamente. O que significa que a terra o Senhor deu aos filhos dos homens? O que significa isso? E significa que Deus respeita decisões. Se eu falar assim agora, eu quero ver aqui o que vai acontecer, eu vou pular de cabeça no chão, o que vai acontecer comigo?
muito provavelmente, pelas leis da terra, eu devo bater minha cabeça e morrer. Não é isso? E Deus vai me impedir, porque eu estou no altar, eu estou pregando, aqui agora eu estou na igreja em evidência, mas eu vou lá e tum! Eu confiei a terra aos filhos dos homens. Você toma uma decisão? Eu respeito a sua decisão. Eu não vou atravessar a sua decisão. Eu vou te orientar. Eu vou te dar clareza naquilo que você ainda não tem clareza para enxergar. Eu vou abrir a sua mente, porque de repente você foi criado e formado para que a sua mente seja bem fechada para assuntos que você não sabe, não conhece, mas eu vou respeitar as suas decisões. Então tem gente que vive como Lázaro, que tudo que acontece na terra deve ser respeitado, e deve mesmo, porque teve uma causa, teve uma decisão antes, teve alguém que gerou aquilo, alguém que deu manutenção àquilo, alguém que provocou aquilo, alguém que manteve aquilo. Mas aí eu não posso ser esse alguém? Tem muita gente aqui na igreja que ainda tem essa fé. Qualquer movimento que haja nas suas circunstâncias toca mais no nível de sensibilidade, faz a pessoa ficar mais tocada, mexe com a sensibilidade emocional da pessoa, gera ou corta expectativas para a pessoa. Muito mais circunstâncias, eventos, acontecimentos políticos, acontecimentos econômicos do que a palavra de Deus. Então, ontem, e não ontem, hoje, aqui, esses dias, nós devemos tomar posse da palavra que o Senhor está liberando, que é uma palavra de destravamento daqueles que estão travados. Aqueles que ainda estão muito sensíveis a tudo. Sensíveis à temperatura que está dentro de casa, do casamento. Sensíveis a qualquer coisa, qualquer alteração econômica. Sensíveis às condições profissionais, sensíveis às notícias, mas não sensíveis à palavra de Deus. Porque você mesmo deve se questionar, o que mais? Não precisa dar resposta pronta, não vou pedir para levantar a mão, não é agora para ecoar na igreja, mas você aí dentro, o que mais, ultimamente, o que tem mexido mais com você? É uma palavra que você ouve, amém. Deus sabe de todas as coisas. No final de semana ainda, eu nem sabia, né, que eu gosto de ter aquela sensação também da surpresa, a gente recebe a palavra do domingo já, antes do domingo, no final de semana. Mas eu prefiro ficar no suspense, eu gosto, né, de receber a palavra no domingo, ao vivo, no culto. Não quero saber o que vai ser pregado antes. Quero viver aquilo na hora. É igual ao filme. Não gosto que me conte o filme, que eu não assisto mais. Não faz sentido, né? Você vai ter aquele momento, aquela expectativa, então não faz sentido, já sabe o que vai acontecer. Então, no final de semana, alguém mandou para mim uma das entregas de jejum de 2021, a primeira vez que a bispa fala daquela expressão que ela fala do avião. E ela falando, né, de algo que Deus tinha falado com ela. E olha que a gente estava numa época terrível. E era tão terrível a saúde pública, a saúde das pessoas, a saúde física, quanto a saúde emocional das pessoas, como também a saúde financeira. Então alguém mandou essa palavra, mandou o trecho, aquele pequeno trecho ali, né? Acho que dava uns 5 minutos, eu acho, de uma entrega de jejum, onde ela fala, e está ali, a pessoa até gravou da tela do celular dela, e está ali ela falando, tal. Aí no domingo vem essa palavra. E hoje a palavra que veio
É uma palavra que ela só confirma essa, de que Deus não faz proezas. Quem faz proezas são os homens. Quem faz proezas são as pessoas. Mas uma pessoa intimidada, uma pessoa com medo, uma pessoa travada, não faz proezas. Uma pessoa intimidada, travada, desesperada, desanimada, ela não faz proeza, ela faz bobagem. Ela se precipita. No medo, ela vai, toma uma atitude na carne, ali, não, eu tenho que fazer alguma coisa para me proteger. E ela vai e faz o que não deve. Ela fala o que não deve. O que ela deve guardar em segredo é entre ela e Deus, ela solta, ela fala na ideia de ser aprovada, aceita, e o que ela deve falar, ela guarda para ela. O que ela deve declarar, profetizar, o que ela deve colocar para fora ali, não é para alguém ver, mas é para Deus ver que ela está nele. Ela guarda. Ela fica intimidada. Daí vem a expressão timidez. Porque ela foi intimidada. Então o Senhor não falou para Josué, seja forte e corajoso, por acaso. Ele falou porque ele precisava daquilo. Não era Deus que precisava, era Josué. E esse é o ano E ano de Josué é o ano Então, peraí. Para quem recebe de Deus direção para a vida, é um ano de conquistas. E ele tem que ser um ano de conquistas na sua vida em cada área. E para isso, se você é aquela pessoa sensível às circunstâncias, sensível às notícias, sensível a cada alteração que tem na tua vida, mudou isso, mudou esse contexto, mudou agora essa pessoa, mudou o humor de tal pessoa, mudou tal regra agora, mudou ali contra tal. Você não vai conquistar. Porque você ainda não é forte. Porque você não está recebendo a força de Deus. Você está se enfraquecendo. Eu creio que até o fim do ano nós vamos ouvir essas palavras aqui. Aquelas 3 fortalezas de Canaã, que elas foram necessárias caírem para que aquela terra fosse ocupada, dominada e conquistada. Quais são as 3? Quem lembra? A primeira? Jericó, o que significa? Intimidação. É o espírito que tem em muita gente. Você ouviu isso? Já me trava. Você viu o que está para acontecer? Você viu o que estão falando? Sempre vai ter alguém falando. E sempre Deus está falando. Responda para si mesmo, quem você está ouvindo mais nesse momento? Tem gente aqui que já entendeu, eu não estou ouvindo Deus, porque o que está na minha cabeça não é a palavra que eu recebi ontem, por exemplo, que eu vou fazer proezas com a ajuda de Deus. Mas é a preocupação com tal mudança. É a preocupação com tal coisa, com tal situação que está acontecendo na minha vida. Aí você fala aqui, eu vou fazer proezas. Eu vou fazer proezas. Não, agora eu vou mover o mundo. O espírito da intimidação. Não fica esperando que vai ter alguma coisa. A intimidação, ela vai sendo... Tem gente que é aquela coisa óbvia, é aquela coisa clichê, é aquela atitude, é aquele grito, é aquele barulho, é aquela cena estrondosa. Mas tem gente que é gradativo. É gradativo. A pessoa vai sendo intimidada no hábito. Ela vai se acostumando com a intimidação. Isso tem tantos exemplos. Quando a gente olha para Davi,
A primeira situação que Davi apareceu, que ele foi reconhecido, que ele foi ali, que ele foi exaltado, qual foi a situação? A primeira situação foi a de Golias. Saiu o garoto, filho mais novo, o que ficava com aquele serviço que ninguém quer fazer. O pai dele mandou ele entregar queijos, grãos, falar a merenda para os irmãos, né? Vai lá, entrega isso aqui para o comandante deles, né? Para tratar bem meus filhos, vê como estão os seus irmãos e volta. Davi chegou lá, e vamos lembrar, Davi era pequeno de estatura, era novo, era solitário. Você não vê, além das ovelhas, Davi andando acompanhado nessa época. Era sozinho. Até porque ele ficava com o trabalho, aquela ocasião que foi todo mundo chamado, ele estava ali no campo, sozinho. Depois, agora, ele foi entregar de novo sozinho. E aí está um ponto que alguns precisam entender. Tem momento que quem te separa de pessoas, e eu não estou falando de casamento, óbvio, eu estou falando de companhias, de amizades, de parcerias, de gente que apoia, assessora, ajuda, que está perto de você. Tem época que Deus nos separa, Deus nos afasta, Deus afasta pessoas de nós, porque aquilo tem um propósito, e não acha ruim isso. Ah, não, a minha personalidade, a sua personalidade tem que ser moldada em cima da de Cristo. Eu já falei isso aqui uma vez. Principalmente na área sentimental, depois que algumas pessoas leem alguns livros, tem gente que é como se agora tudo na vida dela tivesse que encaixar naqueles 2 livros. E é assim, tudo está na ponta da língua dela, tudo. Ela é no casamento, é no trabalho, é na vida, é como pai, como filho, como irmão, como homem ou mulher de Deus. Que um deles é as 4 personalidades. Que a pessoa, nem lembro o nome desse livro, que é tão antigo, mas agora foi reescrito, né? Agora tem outros nomes, então a pessoa, tudo, você vai ver, você fala um negócio, não, mas a minha personalidade é tal, isso não é da minha personalidade. Isso aqui, a pessoa da minha personalidade, ela não faz, ela não tem, ela não fala, ou ela fala muito, ou ela tem isso. É legal. Eu vou dizer, até é importante você conhecer a sua personalidade. Mas o livro não é um gesso que se coloca na tua personalidade e que coloca o cadeado e diz, agora não vai mudar disso. Está entendendo? E o segundo livro é as 5 linguagens do amor, que a pessoa, não, a minha linguagem é tal. Então é meio que assim, é obrigatório as pessoas darem aquilo para ela e aceitarem só uma coisa da parte dela também. Não. Isso aí é autoajuda. Autoajuda começa com autoconhecimento. Mas tudo que fica só no alto é muito limitado. Aqui não é autoajuda, aqui é ajuda do alto. Está entendendo? É ajuda do alto. E Deus não engessa ninguém, não. Deus não pegou os homens de Deus, os homens da fé. Por exemplo, se fosse para a gente dar uma personalidade para o Davi, qual personalidade você daria para o Davi? Qual personalidade você daria para o Davi? Eu já estudei a personalidade dele, né, há bastante tempo. Davi era sanguíneo, animado, chorava, alegrava, dançava. Muito dificilmente você vai ver um fleumático dançando como Davi, viu? Afirma para você alguém que sabe o que quer ser um fleumático. Descia, dançava, se divertia, tinha algumas emoções à flor da pele, teve alguns projetos que começou e não foi aquilo até o fim, sensível, né, no nível, mas essa época da vida dele que a gente está tratando agora, ele estava sozinho. Era ele
e Deus. Ele e Deus. O Senhor e ele. Aí Davi chega lá e vê todo mundo com aquele baixo ânimo, aquele desânimo. Ele chega lá, aqueles homens do exército de Israel estavam há 40 dias, vivenciando, olha bem, a semelhança. Todo mundo, todos os homens, o soldado raso, o comandante do exército, o rei de Israel, que era o comandante do comandante, todo mundo, com o mesmo ânimo, com a mesma perspectiva, aquela perspectiva ruim. Saiu Golias lá, naquela hora habitual, tripudiava dos soldados, zombava deles. E está vendo, não tem um homem aí, não tem um. A Bíblia fala, eu não sou um filisteu, e vocês não são aí os servos de Saul, ele não é servo do Deus Altíssimo, vocês não são servos de Saul? Pega um homem aí, qualquer um, para lutar comigo. Não precisa o exército todo, vamos um contra um aqui, vocês não se garantem, vocês não são ali capazes? Ninguém se habilitava, e aquilo foi se tornando um hábito. Que esperança aqueles homens tinham? Eles já estavam ali, 40 dias, mesma coisa, mesma fala, mesma experiência. Chega o Davi, ouve aquilo uma vez. O Davi, opa, que isso? Aquilo para o Davi foi estranho. Aquilo para o Davi soou mal. E quando uma coisa soa mal, a partir da percepção espiritual que a gente tem, a melhor atitude que a gente toma é ter e dar uma resposta espiritual. Porque para todos aqueles homens, teve a primeira vez que aquele desafio soou mal. O que eles fizeram? Nada. Por isso eles foram... O que, gente? O que foi acontecendo com eles? Eles foram se acostumando com aquilo. Aquele homem grandão, forte, musculoso, experiente, a fama dele foi correndo. Veja que Davi chegou, quando Davi foi falar com Saul, Saul já tinha a capivara do Golias. Meu filho, desde tantos anos, o homem pesa tanto, o escudo dele é de tanto, o escudeiro dele ali é assim, ele tem roupa assim, já ganhou tal guerra, Aquele homem começou com algo que soou mal. Quando soou mal, quer dizer, desagradou, isso aqui é estranho para mim. Qualquer um daqueles, é o que eu falei aqui no começo do culto. Qualquer um daqueles homens que tinham aliança com Deus, que os pais deles... Veja, Davi, quando ele falou assim, esse homem é um incircunciso, quer dizer, ele não tem aliança com Deus, o pai dele não tinha aliança com Deus. Eu não sou um incircunciso, meu pai teve uma aliança com Deus, fez uma aliança com Deus na minha vida, eu fui ensinado que isso não está certo, eu não vou aceitar isso. Ele pegou e falou assim, eu vou lutar com ele. Ele deu uma resposta espiritual. Qual a resposta? Assim como o Senhor foi comigo contra o leão e o urso, Ele vai me livrar também das mãos desse incircunciso. Ele acreditou. Não fazia nenhum sentido. E é isso que Deus está querendo. Gente que tenha, como nós ouvimos ontem, atitudes e decisões épicas, em momentos onde tem muita gente se acostumando com o pior, se nivelando por baixo. São em momentos como esse que você olha para a multidão e a multidão está achatada, está todo mundo se encolhendo, todo mundo se diminuindo, todo mundo se adaptando, todo mundo se nivelando por baixo. São em momentos como esse que aqueles que creem se destacam. Davi pegou um momento como esse,
onde aqueles homens estavam intimidados, acovardados, porque eles foram dominados cada dia mais por uma notícia nova que chegava sobre o Golias, a força do Golias, a experiência do Golias, e aí vinha o Golias e endossava, reforçava tudo isso. Oh, aquela voz, aquele tamanho todo. E eles lembravam de Deus? Você acha que eles lembravam de Deus? Eles falavam com Deus? Eles clamaram a Deus? Não. E é o que tem acontecido com algumas pessoas. Pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus, pelo favor de Deus, estão na igreja. Mas o que está realmente tendo mais peso são as palavras do Golias. E quantos estão intimidados? Quantos estão assim já... Olha, se não mudar nada na minha vida, eu não perder mais nada, se nada de mais ruim acontecer, se nada pior acontecer comigo, oh meu Deus, ufa, obrigado, eu já te agradeço. É isso que Deus quer ver? Sim ou não? É isso que Deus quer ver de você? Não. A palavra está dizendo que em Deus nós faremos proezas. Que com a ajuda de Deus, nós faremos proezas. Então, eu, homem, no meio da multidão, sozinho, se eu quiser dar um de bom, não vou fazer nada, não vou fazer proeza, vou fazer bobagem. Posso ter uma atitude ou outra, ponto fora da curva, mas não vai passar disso. Eu em Deus posso ser um Davi. Posso ver todo mundo lá intimidado, porque está acreditando. Por que está acreditando? Você acredita do que você mais se enche. Lembra que você é um cálice. O que tem no teu cálice? O que tem no teu cálice? O sangue de Jesus tem poder. O que tem no teu cálice? Fala o que vier na tua mente. Esse é o propósito dessas perguntas abertas. Eu não espero que todo mundo uníssono fale assim, fé. Eu quero que você fale o que está na tua mente. Não é para eu ouvir, é para você ouvir. Tem gente que falou, meu cálice, medo. Tem gente que, se foi sincero, meu cálice, desesperança. Meu cálice, desânimo. Meu cálice, tal situação no meu casamento. Meu cálice, desemprego. Meu cálice, dívida. Meu cálice, estou retrocedendo nisso. Não, a pergunta foi para sair o que está aí dentro. Não é para você dar a resposta perfeita, certa, maravilhosa. Para que você saiba. Para que você deixe entrar a palavra. Porque apesar de alguns estarem no ambiente que é a igreja, a palavra não está entrando. A palavra está sendo escutada. Mas ela não está entrando, ela não está chegando no coração. Quando chega no coração, a Bíblia diz que do coração procedem as saídas da vida. Por que tem gente que cada vez se encolhe mais? O coração está intimidado. Não está cheio da palavra. Não é a minha opinião. Essa é a reação que alguns estão tendo. Essa, diferente de Davi, é a resposta que alguns estão dando. Quando vem uma situação, quando vivem uma situação, não, já pensa, não, para mim não vai dar, não, tomara que... a pessoa já se prepara para a condição menos pior, já não é a condição melhor, é a menos pior, dado que eu já estou vendo, a menos pior está sendo bem-vinda, obrigado, a menos pior eu aceito. Não é isso que o Senhor está falando. Ontem o Senhor veio e trouxe essa palavra. Eu tenho mais de 20 versículos aqui, que se eu for ler, cada um vai te falar isso, é o que está aí escrito. Aqui em Jeremias 29, 11, está escrito, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Quem é esse eu? Deus. Diz o Senhor, planos de fazê-los
e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então, espera aí. Se eu estou desesperado, desanimado, se eu estou triste, não é Deus que está conduzindo a minha vida. Simples assim. Apesar de eu ser um crente, de eu estar na igreja, de eu ser batizado, de eu ter tomado a ceia ontem. Aí, ó quem o diabo está sendo agora. Vou te dar um exemplo agora. Tem gente, como é que eu sei que é o diabo? Eu vou te mostrar como é que o diabo trabalha. Você que eu acabei de falar isso, e veio o primeiro pensamento agora na tua mente, a palavra mas, o diabo está tentando te roubar dentro da igreja. Como assim? Eu acabei de falar isso, o diabo falou assim, mas você não está na minha pele. Mas está acontecendo isso. Mas qualquer coisa. De quem esse mais? É de Deus? De quem que é esse mais? Então, está vendo? Às vezes você está ouvindo o culto, a palavra de Deus, dentro da casa de Deus. E se você não estiver atento, você pode continuar aqui com o seu corpo, seu ouvido está perfeito, sem nenhum agravo aí, mas de repente você já está indo para uma linha que não tem nada de Deus. Porque tem gente que a palavra é pregada, em vez da pessoa beber o Espírito, ela está justificando a palavra. É como se ela estivesse numa discussão silenciosa com um pregador. Eu já vivi também para discutir, ganhar discussão, era bom. E toda pessoa que ganha a maior parte das discussões, saiba duas coisas dela. Ela mente e ela não é honesta intelectualmente. É aquela pessoa que ela faz uma leitura da outra e ela dá a resposta para calar, para ter razão, para ganhar discussão. Ganhar discussão te leva a lugar nenhum. Inclusive dentro da igreja. Você pode estar ganhando a discussão agora comigo. Você pode ter todos os mas aí. Não, mas isso. Mas está assim. Mas tal coisa é assim. Mas você não convive com quem eu convivo. Mas você não sabe como é que está na empresa. Mas você não sabe o que aconteceu no meu setor. Você tem razão. Você tem razão. E aí? Vai continuar como soldados de Israel? Como é que eu vou lá enfrentar esse cara desse tamanho? Olha o meu tamanho. Como é que eu vou lá enfrentar um cara com essa experiência? Olha a minha experiência. Como é que eu vou lá e me arrisco? E se? Eu posso ir mais? Essa é a vida que alguns estão se contentando em viver. Quem que pode mudar isso na sua vida? Quem pode mudar? Só você. Mas se você falando, você está aí discutindo, se você está aí, não, mais isso, não, mais aquilo, não é simples assim, não, mas não é fácil. Parabéns. Está vencendo. Só que talvez essa está sendo a única vitória da sua vida. A única. E está valendo a pena? Esses troféus estão valendo a pena onde eles estão? Está ali no teu ego? Está vendo? Não, eu tenho razão. Não, está vendo? Eu tenho argumento. Não, eu sei disso. Ok, e aí? Onde está te levando? Porque tem gente que para tudo tem uma justificativa. Só que a justificativa que você dá quando você está negando a palavra e dizendo que tal pessoa é difícil, é impossível, que tal situação, que caiu isso, que tem aquilo, tá bom. Mas a palavra está passando, tem gente pegando, bebendo o Espírito e vivendo a promessa de Deus. Por quê? Porque está crendo e permitindo que Deus conduza a vida dela como nós vemos aqui. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar. Espera aí, Deus está conduzindo a minha vida? Deus está dizendo, não sou eu que estou dizendo. Planos de fazê-los prosperar. Deixa eu abrir um parêntese aqui, muito importante. Quem começou o ano aqui na igreja sabe disso. Pela graça de Deus, eu tive o privilégio de pregar todos os dias daquela primeira semana desse ano. E todos os dias uma palavra nos acompanhou. E esse é um ponto que algumas pessoas, por não entenderem, elas vivem avanços e retrocessos.
quando se tivessem entendido, poderiam viver apenas avanços. Por quê? Aí a pessoa, quando vive um retrocesso, ela fica culpada. O que eu estou fazendo de errado? Meu Deus, me mostra, Senhor, põe luz às minhas trevas. Por quê? Por quê? Por que esse retrocesso? Não é um retrocesso. É perda de tempo, perda de vida. Porque o Senhor deixou bem claro para Josué. Onde você pisar a planta dos seus pés, o que ele disse? Desde que fosse dentro do território que o Senhor determinou. Foi ou não foi? Então, daqui, do lado oeste, do Mar Salgado, quer dizer, o Mar Morto, até o rio Eufrates. Daqui, do deserto até o Líbano, nesse lugar, e quando você vai lá em Números, está exatamente que a gente pensa a gente imagina na cabeça como é que chama aquela forma que tem no Brasil? O losango. Mas tinha lá certinho, lá demarcado. O Senhor falou para o Moisés, é até tal lugar, aí de lá até lá, de lá até lá, de tal, fez toda a demarcação. Esse é o motivo de algumas pessoas terem avanços, mas também terem retrocessos. Elas têm atitudes de fé, elas dão passos de fé, elas creem em palavras que são liberações, que são profecias, que são promessas que Deus tem para esse tempo, para esse povo, mas elas alternam viver a palavra, quer dizer, a vontade de Deus, estar dentro do território que Deus demarcou, fazer a vontade de Deus, com a vontade delas. Então, a pessoa faz coisas que Deus mandou, ela faz no lugar que Deus mandou, ela faz para o propósito que Deus mandou, e ela avança. Aí ela faz algo que só tem a ver com ela, que ela quer, que ela deseja, que é o que está movendo ela no momento. Deus se opõe a isso? Não. Ele permite. Só que se não veio dele, não foi dele, não estava dentro do território, ela até conquista, mas essa conquista, o que acontece? Ela não permanece. Israel teve vitórias no caminho quando eles passaram pelo deserto, mas eles não ficaram com aquelas terras. Pode observar, quem leu a Bíblia, quem vem lendo a Bíblia aí, teve batalhas que Israel estava lá, passando. Aí chegava em tal lugar, a gente vai passar por aqui, tá? Se a gente beber água aqui, vamos pagar pela água. Se a gente causar algum dano aqui, a gente vai pagar pelo dano. Só deixa a gente passar. Não vai passar não. Só passar, estou falando, estou pedindo com educação. Só passar. Não. Aí vinha aquele povo e atacava Israel. Opa, me provocou. Vou reagir. Israel vencia a batalha. Conquistava aquilo ali. Mas não ficava com aquela terra. Por quê? Porque Deus não tinha aquilo com eles. Eles tinham unção para conquistar, para se defender, eles tinham unção para passar aquilo e aquilo não lhes causar dano, porque eles estavam no caminho. Mas aquilo não era para eles, aquela terra não era para eles. Então tem coisa que não é porque você conquistou, não é porque você foi lá e dominou, se aquilo não foi um propósito de Deus, é assim, aceita agora e aceita rápido, que vai doer menos, vai causar menos estrago, vai ser melhor para você. Não tem propósito na sua vida? Não vai ficar na sua vida. Não foi por Deus que você alcançou aquilo? Foi por mérito, foi por inteligência? Se Deus tem um propósito na sua vida, o que vai ficar é o que Ele tem. É o território que Ele demarcou. Que é o que tem gente vivendo, a pessoa vai longe, ela faz isso, ela faz aquilo. Deus não vai se colocar como um muro para você não fazer, não conquistar, não adquirir, não viver, não se relacionar, não chegar até aquele lugar. Não vai. Não. O ímpio não conquista aí fora? Ou não? Todos os ímpios estão aí na lama, no lamaçal, doentes, miseráveis, estão mal. Não. Mas como que o Senhor disse que é a vida do ímpio? É como a erva. Está lá, nasce, está na primavera, vem aquela estação, fica verdinha, dependendo da erva, fica até aveludada, que maravilha. Vem outono, inverno,
murchou, estragou. Quando você tem atitude de ímpio, mesmo as de conquistas, você vai ter o resultado ímpio e vai ter a adoração do ímpio. E não é porque eu quero, é porque é o que está escrito. Tanto que aquela semana, e essa palavra vai me acompanhar esse ano todo. Você tem que estar atento para o território, não é só o geográfico, não. É o território espiritual do que você está fazendo. Deus está nisso. O que eu estou fazendo, onde eu estou colocando a minha força, minha energia, Deus está nisso? Não, é só para mim, é meu ego, é meu orgulho, é para eu chegar e me autoafirmar, porque eu passei muito tempo de desgosto, de vergonha, de humilhação, então eu tenho que ir naquela empresa mostrar, está vendo, eu venci, eu tenho que voltar para aquele lugar e dizer para as pessoas, está vendo, ó, aí, eu não vou nem falar aquela frase lá para depois não me derrubarem no YouTube, que tem gente que faz questão, né? Ah, tal coisa venceu e tal, não, ó, eleva a sua mente ao nível de Deus. Eleva, não, o que Deus está fazendo na minha vida tem propósito. E se está dentro do propósito, vai crescer. O que Deus colocar na tua mão vai, fica, permanece e multiplica. Em Deus, Ele disse, eu tenho um plano de vocês prosperar. Então, prosperar não tem um sentido a palavra, só esse, é só tal... Não, é prosperar a vida. Olha o que está escrito aqui em Gênesis 15. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão. Não tenha medo, Abraão. Eu sou o seu escudo. Grande será a sua recompensa. Esse homem é o maior exemplo do que a fé faz na vida de uma pessoa. E o Abraão hoje, ele tem que mexer com a sua cabeça, tem que mexer com o seu coração, tem que mexer com o seu corpo, tem que renovar as suas energias, tem que levantar você. Porque hoje a gente ouve muito aquela história assim, você pergunta para uma pessoa, a pessoa vai num podcast, num programa, em qualquer coisa aí, que agora todo mundo tem voz para falar em qualquer lugar. Ah, porque fulano, qual foi a melhor fase da sua vida? Ah, dos meus 20 aos 30, dos meus 30 aos 40, dos meus 40 aos 50. Aí depois disso você já vê, hoje eu não tenho mais, hoje mais não sou mais, hoje já não tenho aquela condição, enfim. Você sabe qual foi a melhor fase da vida desse homem? Sabe qual foi a melhor fase da vida desse homem? Me fala anos, idade. Depois de que idade? A melhor fase da vida do Abraão foi entre, mais ou menos, segundo os registros, a melhor fase da vida do Abraão foi entre os 110 e os 120 anos. Que fase da vida dele foi essa? A fase final. Você vai dizer por quê? Ele saiu da vida dele, da mentalidade dele, da companhia das pessoas que ele cresceu, que ele viveu a maior parte, toda a vida até então, aos 75. E saiu aos 75, ele teve lampejos de fé, coisas que Deus falou, ele obedeceu, mas ainda saía dele, quando ele vivia pressões, aquele caráter de quem? Do velho homem. Por exemplo, mentira. Ele na pressão tinha medo de ser morto, medo de ficarem com a mulher dele, descartarem ele. E não foi uma vez só. Foi lá, falhou numa coisa, aprendi, tá bom, isso aqui eu não falo mais. Daqui a pouco foi lá, falhou outra coisa e foi aprendendo. Tanto que aqui, não foi aqui que Deus mandou ele sair, aqui Deus estava falando, Abraão, não tenha medo, eu sou a sua proteção, eu sou o seu escudo. Deus estava dizendo o seguinte, não é artimanha, não é argumento,
não é alguma coisa que você tem, não é o lugar que você vai estar, que vai te garantir, que vai te proteger, que vai te segurar, não é a companhia, eu. E essa palavra eu recebo para mim. Você tem que receber essa palavra para você. Não é a tua idade, que você talvez o diabo venha aí, você não tem mais tantos anos, está vendo? Você não tem mais a força daquela época. A Bíblia fala de Abraão, de Isaque e de Jacó, quando eles morreram com 100 e tantos anos, e fulano morreu com tantos anos em boa velhice, e fulano morreu com tantos anos, farto de dias. Não está escrito que ele morreu doente. Você vai falar, por que fala dos 110 para frente? Porque foi com 110 anos, entre 110 e 115, que o Abraão estava vivendo o auge da vida dele. Depois do filho dele ter nascido, o Isaque, com 100 anos, o filho dele cresceu, ele curtindo o menino, vivendo a melhor fase da vida dele, tendo de tudo, não faltava nada para o Abraão. Era um homem rico, era um homem que ele não tinha que ficar puxando o saco de ninguém, ele não tinha que ficar ali beirando alguém que estava bem, não. As pessoas bem do lugar queriam ser parceiras, sócias, queriam fazer alianças com o Abraão. O Abraão viveu a promessa de Deus depois dele não funcionar mais como homem. A Bíblia diz, a Sara riu. Não riu só porque ela era velha, ela riu porque ela sabia que o Abraão não era também mais capaz de fazer um filho nela. Ai, meu Deus, como que vai acontecer um negócio desse? E lá o Senhor operou, fez, teve o filho, cresceu o filho. Aí o Senhor vem e fala assim, imagina, o cara no auge, está tudo indo bem na minha vida, tenho dinheiro, estou num lugar estável, meu casamento está uma bênção, não tem mais aquela mulher que era um problema entre eu e minha esposa, o filho dela agora não está mais aqui, meu filho cresce saudável, meus rebanhos só crescem, está tudo indo muito bem. O Senhor fala assim, Abraão, pega o teu filho, o Isaque, e você vai me oferecer ele num sacrifício totalmente queimado, que é o que significa a palavra holocausto. O Abraão não hesita. Na manhã seguinte ele levanta, já pega o filho que era necessário e vai na direção do monte, o Moriá. E ele vai para sacrificar o filho, o Senhor o impede. Abraão, eis-me aqui, Senhor. Quer dizer, estou fazendo o que o Senhor mandou. Não toque no rapaz. Agora eu sei que você me teme. Olha, às vezes a gente ouve cada coisa. Você fica ouvindo não faz isso, não come isso, porque é assim, porque é a saúde, porque é o câncer, porque não sei o quê, porque com tal idade, porque os ossos, porque o homem estava lá, saudável, viril, forte, desfrutando uma vida plena. Uma vida, eu digo que a vida plena mesmo, a palavra shalom de Deus, é uma palavra que a gente vai viver na prática, absolutamente no céu. Porque essa plenitude, essa completude toda, só com a presença de Deus constante. Isso a gente não vive na terra. Mas a gente cada dia mais caminha para essa direção, não pode ser diferente. Então você que vivia com aquele medo, estou ficando velho, não vivi isso, não fiz isso, tal coisa não aconteceu, pare de ficar lamentando o tempo, seja grato por cada dia. Espera que você é aquele que vai ficar para o final da festa que Jesus está, na qual o melhor ficou para o fim. Não, quem comeu, comeu, quem bebeu, bebeu, quem não bebeu não tem mais. Parece que não tem mais. Você já pensou quantas pessoas naquele momento da festa, foram embora? Por quê? Por quê? Porque se deixaram levar pela circunstância do momento. Acabou. Não tem mais motivação para a gente se alegrar. Vamos embora daqui. É o que alguns estão fazendo. Tal coisa ficou difícil. Saiu tal notícia. Para de olhar para os lados, para de olhar na horizontal, olha para cima, olha para Deus.
Deixa Deus conduzir a sua vida, porque eu conheço os planos que eu tenho para vocês. E são planos de fazê-los prosperar, diz o Senhor, e não causar dano. Deus não tem dano, Deus não tem perda, Deus não tem encolhimento. Deus não tem dor, doença, Deus não quer que você morra mal, termine mal. Que agora a última parte dessa sua fase aqui na terra seja a pior de todas. Ah, mas meu pai morreu assim, meu avô morreu assim, eles pagaram um preço que você pode pagar ainda em Deus? Provavelmente você vai falar, não. Então não siga o caminho deles. Não viva como se Deus não existisse. Não viva deixando as notícias, a TV, a internet, a sociedade. Não vai seguir o fluxo, olha para Deus. Esse é um mês de pessoas se levantarem para fazerem proezas com a ajuda de Deus. Quem vai fazer proezas? Aqueles que, amém, quem levantou a mão eu concordo, tomo posse, em nome de Jesus. Agora está todo mundo levantando a mão, eu também. Mas quem vai fazer proezas? Aqueles que tirarem, sabe, que fizerem aquela risca que a bispa sempre fala, não, eu estou verdade, estou vendo muita coisa, estou assistindo muita coisa, estou ouvindo muita gente, estou no mesmo lugar, vou ouvir Deus. Quantas pessoas que eu tenho falado e que eu tenho ouvido, as pessoas, tirei isso aqui da minha vida, me fez uma diferença. Tirei isso aqui, não estou mais ouvindo, não estou mais assistindo, não estou vendo, estou ouvindo um culto quando eu tenho tempo, estou ouvindo mais a igreja, estou orando mais, e eu estou percebendo um destravamento. O que tem que acontecer na tua vida para você também se destravar? Para Deus ser o teu condutor, para você realizar proezas. Você é um cálice que vai se enchendo de alguma coisa. Se você não está se enchendo de Deus, você está se enchendo de outra coisa. E você não precisa fazer nada. Ficar parado já vai atrair alguma coisa para a sua vida. Hoje mesmo. Pelo que você foi tentado? Pelo quê? Qual foi a situação que te tentou hoje? Que Deus ainda te mostrou. Está vendo como todo mundo tem o seu lado fraco? Se você não tiver em vigilância, a Bíblia diz que quem está em pé, cuide para que não. Quantas pessoas, muitas vezes as baixas que você vê nesses lugares vazios, são pessoas que cederam, vacilaram e caíram. Qualquer um de nós pode cair. Mas qualquer um de nós também pode permanecer de pé. Está entendendo? Você pode cair? Você pode cair? Eu posso cair? Sim. Mas se eu tomar a decisão todos os dias, não é disso que eu vou me alimentar. Não quero isso para a minha vida. Não. Estão falando, não me interessa. Não me acrescenta. Tem um lado que alguns me chamam de chato e alguns nomes, que de algumas pessoas, para mim, obrigado, Senhor, que continuem pensando isso. Porque tem conversa assim que realmente eu tenho zero interesse em saber. Zero interesse, zero apreço. Não me acrescenta. Não agrega. Não quero meu cálice cheio disso. Quero meu cálice cheio de alegria, alegria da salvação na minha alma. De estar vivendo cada dia. Se o Senhor não me der amanhã, eu vivi hoje tudo que eu tenho que viver. Eu estou no território geográfico certo agora. Eu não tenho dúvida de que Deus me queria em outro lugar aqui agora. Eu me sinto abençoado, privilegiado por estar onde eu estou, por fazer o que eu faço, por muitas vezes poder estar, as pessoas que Deus coloca na minha vida, as boas, as que me ajudam, as que me apoiam, as que não me ajudam, as que me atrapalham, as que dificultam a minha vida, as que pesam a minha vida. Obrigado, Senhor, por elas. Por quê? Porque elas são necessárias. Tem algo que está acontecendo ali que se eu estiver sensível à palavra, aquilo está sendo gerado. A resposta certa está sendo dada.
Davi, quando começou a ser acompanhado, até então Davi andava sozinho, solitário. E veja que a personalidade de Davi era tão assim abrangente, que as pessoas que vinham e se aproximavam dele, ele rejeitava ou ele recebia? Recebia. Aí só se aproximou dele gente, naquela caverna de Adulão, aqueles 400 homens que se aproximaram de Davi. Como é que eram aqueles homens? Primeira coisa, né? Se tivesse na época o SPC Serasa, todos ele podia chamar de Grupo Serasa ali, né? Todo mundo com nome sujo, gente endividada, gente foragida, gente com problema na vila, no bairro, na cidade que morava, gente desertora do exército de Israel. Quer dizer, do ponto de vista moral, eram pessoas interessantes? Nada. Mas Davi os recebeu. Vem. Davi, vem. Foi vindo, foi chegando, daqui a pouco eram 400. E Davi foi ali moldando o caráter deles. Ele não foi moldado por eles. Tinham tentações, como aquela que boa parte daquele grupo, vai Davi, essa é a vitória do que o Senhor te falou, vai lá agora e mata o Saul. E o Davi a princípio, depois, não. Isso não é para mim. Ou seja, ainda que relutante, ele ouvia a voz de Deus. A gente não tem que ser aquela pessoa que tem a sensibilidade que Deus está pensando, eu já sei. Às vezes é mais lento a nossa obediência, mas é obediência. Está entendendo? Às vezes tem coisas que você sabe o que fazer desde quando você acorda, e você só vai fazer a hora que você vai dormir. Você acha que Deus vai ver o quê? Aquelas 15 horas que você fez, ficou pensando, ou Ele vai ver aquele momento que no final você decidiu e fez a coisa certa? Para que Ele vai olhar? Para o final, é como você termina que importa. Tem gente que acordou hoje para fazer uma coisa, para tomar uma decisão, para ter uma atitude, ficou ali, não, agora Deus está falando, vai, se você tem que fazer uma coisa, você vai fazer, mas você vai fazer pela fé. Esse é um mês para a gente fazer proezas, e você tem que tomar posse disso. Você tem que colocar por terra, jogar por terra, tirar da sua vida toda a ansiedade, todo o temor e todo o tremor por coisas, notícias, rumores, situações, pessoas que estão afetando a sua vida. Aqui em 1 Timóteo, Provérbios, capítulo 15, na tradução amplificada clássica está escrito assim: todos os dias dos desanimados e dos aflitos são maus, por pensamentos ansiosos e pressentimentos. Mas aquele que tem um coração contente, feliz, tem um banquete contínuo independente das circunstâncias. E agora sim, 2 Timóteo 1,7. Porque Deus não nos deu um espírito de timidez ou covardia ou medo, mas Ele nos deu um espírito de poder, coragem e de amor, e de bom senso e disciplina pessoal. Repita comigo: habilidades que resultam em uma mente calma e autocontrolada. Se você recebe a palavra, se você acredita na palavra, escuta o que eu estou falando, eu falei isso 7 horas da manhã hoje. E eu já recebi ao longo do dia, eu não sou uma pessoa que todo mundo tem contato, tem meu contato, mas já recebi de várias, 3 diretamente. E pessoas aí que chegaram indiretamente, que eu não lembro agora. Eu disse assim, tem gente que toma remédios para ansiedade, tem gente que toma coisas para ansiedade, que gasta um dinheiro violento com isso. Se crer, vai se libertar disso e vai ficar bem, vai ficar do jeito que está escrito aqui, ó,
Isso aqui não é palavra minha. Agora, essa palavra, exatamente por não ser minha, mas ser palavra de Deus, ela tem poder. Habilidades que resultam em uma mente calma e o mal do mundo é esse. As pessoas vão sendo intimidadas, elas vão se acostumando com esse desequilíbrio emocional, mental, e aí elas precisam de alguma coisa. Para dormir à noite, para ficar de pé de dia. Então aqui eu já estou falando de dois remédios, 2 medicamentos, que não são fracos. Mas a pessoa que vive à base disso vai ter que tomar pelo menos uns outros 3 ou 4, para que os efeitos colaterais sejam amenizados. Isso é totalmente contrário à palavra, a pessoa morrer farta de dias. Morrer em boa velhice, que é o que a palavra de Deus afirma, que é aquilo que nós acabamos de ler, de ouvir, que os planos que eu tenho para vocês é de fazê-los e não de lhes causar. Começa aqui, ó. Então você precisa, eu não consigo fazer isso por você. Essas vozes que ficam aí, que cada vez as pessoas gostam da palavra, cada vez que você ouve tal coisa, é um gatilho que aperta, é um tiro que você escuta lá dentro. Ai, vai ser isso. Ai, vou perder. Ai, vai dar errado. Ai, vou ficar sem dinheiro. Ai, vou ficar pobre. Ai, vou ficar miserável. Ai, vou ficar doente. Ai, vou morrer. Ai, vou perder meu casamento. É isso. Para. O que o Senhor tem para mim? Faz essa pergunta. O que o Senhor tem para mim? Sem timidez, gente. Fala, o que o Senhor tem para mim? Você tem que se perguntar, que você vai ter resposta. Você vai lembrar, ele tem plano de me fazer? Opa, então peraí, o que eu estou pensando aqui é uma verdade ou uma mentira? É uma verdade ou uma mentira? Não, o que eu estava pensando, não estava pensando isso, né? Hã? Me ajuda aí, gente. É uma mentira. Então peraí, então isso aqui não é de Deus. Isso aqui está me desviando. Assim eu não vou fazer proeza. Assim eu vou fazer bobagem com a minha vida, com a minha saúde. Assim eu vou gastar meu dinheiro no que eu não devo, para me preencher e não vai me preencher. Assim eu vou tentar resolver problemas de forma precipitada, Deus não vai estar nisso, isso não vai ficar na minha vida. Deus tem um plano de me fazer prosperar. Deus tem um lugar para mim, Deus tem uma condição para mim, eu vou viver o que Deus tem para mim. A Bíblia é a nossa caixa de ferramentas. É a Bíblia, essas habilidades que resultam em uma mente calma e autocontrolada. Você vai tomar posse disso aqui. E hoje eu estou sendo essa farmácia popular que está te dando medicamento gratuito. Entendeu? De graça. Não tem aquela farmácia que você vai lá na Sé, que tem a vermelha e a amarelinha ali, você chega ali, medicamento 100% gratuito. Não sei se é verdade que é gratuito, mas dizem que tem gente que vai e não paga nada. Isso aqui é gratuito. A Bíblia. A palavra de Deus, a verdade. Se anular essas vozes, se acreditar que não é só para alguns, é para você fazer proezas. Você se levantar na sua família, você se levantar para viver, realizar projetos que Deus tem com pessoas. Essa palavra, por exemplo, que eu ouvia, depois eu vou ver se na quarta-feira eu consigo pegar esse trecho dela, que está tão amador lá, que se eu colocar um vídeo desse aí depois, eu vou ser cobrado por isso. Eu vou pedir para o pessoal separar o trecho. Está lá a bispa falando. Não é um avião de alguém fazer um avião, é o avião como se fossem pessoas sendo colunas, esteios da obra de Deus, esteios da casa de Deus. E eu lembro que naquela época pessoas se levantaram e para elas se levantarem, quando elas se levantaram,
coisas também foram acontecendo na vida delas e foi uma maneira de Deus mostrar, está vendo? Quando você se levantou, quando você ousou nisso, quando você creu nisso, ó, eu também, agora eu te dou, agora eu te faço, agora eu te projeto, agora eu te exalto, agora eu te financio para que você financie, agora eu te dou força para que você com essa força realize tal obra. É o que Deus está falando agora. Deus está falando que com a ajuda dele nós faremos proezas. Tem Davis que tem que se levantar. Tem gente que tem que assumir essa identidade como Abraão assumiu. Eu nunca mais vou reclamar de que a melhor fase, a melhor época da minha vida foi em 1900 e pouco, foi em 2000 e pouco, foi tal ano, foi o ano que tal coisa aconteceu. Não. Eu tenho que viver daqui para frente, cada dia, a melhor fase da minha vida. Abraão viveu a melhor fase da vida dele aos 110, aos 115. O que esse homem não tinha com essa idade? O que ele não tinha? O que ele não tinha? O que faltava na vida dele? O que faltava? Faltava força para ele viver alguma coisa? Faltava visão? Faltava alegria na vida dele? Faltava saúde? Faltava dinheiro? Faltava alguma peça da família dele? Nada. Eu estou jogando aí, é entre 110 e 115, faz as contas. Se o filho dele nasceu com 100, e depois do menino ter crescido, ele ofereceu. Eu tenho que viver daqui para frente, muito melhor do que eu vivi até aqui. Você tem que viver daqui para frente, muito melhor, uma vida melhor, do que você viveu até aqui. E não deixa o diabo agora, se o diabo vir, já fala, opa, que não. Não vou aceitar mentira mais. Não, mas e aquela dor? Não, mas e aquela dívida? Não, mas e aquela pessoa que não te quer? Olha para Deus, deixa Deus te conduzir. Deixa Deus conduzir a sua vida, te levantar, te fortalecer. Deixa Ele endireitar e alimentar o seu espírito. Porque não vai ser na força do braço que a gente vai fazer proezas. É como nós vimos aqui. Não é por força. É no Espírito. Mas quem tiver dominado pelo Espírito que está no mundo, e o Espírito que está no mundo, aí a Bíblia falou dos extremos, tal como foi na pandemia, o Espírito que está dominando a maioria das pessoas, e o Espírito que tem dominado, infelizmente, cada dia mais pessoas dentro da igreja, é o Espírito da intimidação. Alguns ainda não entenderam a palavra das 3 fortalezas e não venceram a primeira, que é a fortaleza de Jericó, que é a fortaleza da intimidação. E por conta de tudo que estão vivenciando, ouvindo, presenciando, o que estão recebendo, ainda estão intimidados. Mas a partir do momento que receberem a palavra, que misturarem com a fé, vão se levantar no Espírito e com a ajuda de Deus vão fazer proezas. Você crê? Coloque-se em pé, por gentileza. A primeira coisa que eu quero que você faça, com seus olhos fechados, coloque a mão na sua cabeça. E você vai declarar agora sobre a sua mente. No que você acredita daqui para frente. Usa as habilidades que a palavra está te dando agora. Você tem que sair daqui hoje com essa mente calma e autocontrolada. Então você que estava sendo dominado, eu declaro que pessoas aqui hoje, como já aconteceu ao longo desse dia, isso é declaração poderosa, declaração profética. Tem gente que hoje foi o último dia de tomar remédios para ansiedade. E para dormir também. Por quê? Porque você tem que tomar posse disso. A palavra de Deus, não foi o Anderson que falou. O Anderson é apenas a boca que está mais perto do microfone para reverberar o som. Mas é a palavra de Deus que está dizendo que ela nos fornece, está nos fornecendo, porque a palavra de Deus é viva. A Bíblia diz que ela é viva e eficaz. É essa ferramenta, é essa cápsula, é esse comprimido, é essa injeção que você precisa para agora, para ter uma mente calma e autocontrolada. Chega de ser aquela pessoa
desequilibrada, descompensada, que troca o dia pela noite. A pessoa que está descontando em alguma coisa, numa droga, numa comida, num comportamento histérico, desequilibrado, no mau humor, humor azedo durante todo o dia. Eu não aceito isso não, em nome de Jesus. Você vai declarar agora, é a tua mão na tua cabeça agora. Senhor, eu tomo posse agora dessas palavras. E eu declaro essa mente aqui, a minha mente, calma e autocontrolada, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu declaro agora que eu não vou ser mais um refém de mentiras. Eu não vou ser mais o intimidado. Eu não vou mais me adaptar como aqueles soldados que viveram 40 dias se acostumando e se adaptando àquela atitude do Golias, que zombava, tripudiava deles, que os limitava, que os rebaixava, que os depreciava, e eles foram se acostumando com aquilo. Quantos aqui estão se preparando para o pior tempo da vida? Chega! Você tem que dar um basta aí, dizer não, 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 essa não é a minha verdade, porque esse não é o plano que Deus tem para mim. Ele já disse, eu tenho plano de você prosperar e não te causar dano. Não é mais para tua mente ser agredida, seus neurônios irem se desgastando, você perder autonomia, saúde, inteligência, capacidade cognitiva, sono, apetite, força. Como que um homem chega a 127 anos farto de dias? Como? Fé. A mesma que você tem acesso agora. Como eu disse no começo, é possível e acessível a cada um. Você pode pegar, é mais um culto, ou você pode pegar o Espírito. Amém, eu pego o Espírito para a minha vida. Eu quero daqui para frente ter a melhor fase da minha vida, ter a melhor fase da minha saúde. Ah não, mas humanamente falando, é humano, tem humano que é gerido, que é gestado por humanos, e tem humanos que são geridos por Deus. A gestão da minha vida é a gestão de Deus. Esse é o projeto, é o propósito que eu estou vivendo. Eu não estou me preparando para viver o pior tempo da minha vida, o pior ano da minha vida, o pior mês da minha vida em abril. Eu estou me preparando para ser surpreendido, como já fui hoje. E eu tive fé para declarar, e teve gente que teve fé para pegar, e já deu testemunho. E se você tem fé para pegar, você também vai dar testemunho em nome de Jesus. Não é pela minha fé não, a minha fé já está em ação aqui, ó. Já estou fazendo as minhas declarações. Se você fizer as tuas agora e pegar o Espírito, daqui a pouco vai ser o teu testemunho de proezas. Proezas na tua casa, proezas na tua saúde, proezas nos teus relacionamentos, proezas financeiras. Proezas. Esse é um mês de nós fazermos proezas. Esse não é o tempo do Anderson, é o tempo que eu estou vivendo, é o meu tempo espiritual, é o meu tempo emocional. Não, esse é o tempo que Deus falou para o povo do ministério Mudança de Vida. Foi a palavra que encabeçou o nosso mês. Primeira palavra que foi declarada lá foi essa. Pega para você. Senhor, agora eu não vejo, mas eu creio, então estou aberto a ver. Porque tem gente que vem a palavra e fala, não, não tem nem jeito, eu já me fecho. Não, Senhor, eu estou aberto a ver aquilo que até então é inconcebível. Concebe aí dentro, daqui a pouco você vai estar concebendo fora, no corpo, nas mãos. Você vai estar concebendo com uma caneta assinando. Você vai estar concebendo com o telefone na mão, recebendo aquela ligação, aquela boa notícia. Daqui a pouco você vai estar concebendo com os olhos, vendo e contemplando aquilo. Porque da mesma maneira que tem jornal agora
lançando um monte de praga, doença, aumentando o número de mortos, de doentes, de epidêmicos, o número de desempregados, o número de empresas que fecharam até o mês passado, no balanço do primeiro trimestre. Tem vozes agora também proféticas, abençoando, levantando, construindo, edificando e dando a pessoas o caminho para elas realizarem proezas em nome de Jesus. Senhor, eu peço agora, abençoa o teu povo. Eu declaro que essa mente que foi abençoada agora, essa mente sobre a qual essa pessoa declarou, profetizou, abençoou, declarou calma, autocontrolada, cheia de habilidades, equilibrada, curada, liberta, que assim seja, e que essa pessoa não dependa mais de nada além do Senhor. Equilibre essa mente, Senhor, em nome de Jesus. Eu declaro, meu Pai, pessoas recebendo agora essa habilidade da palavra do Senhor, para ter uma mente calma e autocontrolada. Eu declaro cura aqui agora, Senhor. Pessoas que também vai se seguir esse testemunho, vão seguir, meu Deus, esses depoimentos de pessoas que tinham esse compromisso dispendioso, gastando, meu Deus, horrores, que com isso não vão gastar mais um centavo. Cura, Senhor, agora essa mente. Eu declaro pessoas sendo curadas de ansiedade aqui agora. E eu lanço profeticamente, eu pego a ansiedade de cada um que crê, e eu lanço no Senhor agora, como a Bíblia diz. Eu lanço cada ansiedade agora, eu lanço os efeitos, eu lanço os sintomas, eu lanço os distúrbios, eu lanço agora as dores, eu lanço as limitações da ansiedade de volta para a cruz, para que não tenham mais poder sobre a vida dessa pessoa. Cura, Senhor, e liberta, porque o Senhor é o Deus que sara. E eu tomo posse de pessoas sendo estruturadas agora, para serem abençoadas, para serem, meu Deus, a estrutura que esse ministério precisa para agredir mais, para realizar mais, para fazer mais, para atingir mais pessoas, e que a vida dela, inclusive, que a boca dela, que a capacidade mental dela atinja pessoas no nome do Senhor. Abençoa, Senhor. Eu oro para que o Senhor levante aqui pessoas para realizarem essas proezas neste mês de abril que o Senhor nos prometeu. Eu tomo posse, meu Deus, dessas orações que foram enviadas para Israel, que têm sido feitas, que foram feitas no nosso jejum de ontem. Pessoas, meu Pai, que não estão confiantes, estão certas de que o Senhor, meu Deus, está liberando, está fazendo, de que o Senhor está desamarrando o que está amarrado, de que o Senhor está colocando coisas poderosas nas nossas mãos. Eu concordo, meu Deus, com cada clamor. Eu declaro, meu Pai, que pessoas, que áreas, que lugares, que coisas, Senhor, sejam desamarradas agora, em nome de Jesus, e que o Senhor venha abençoar a cada um. Usa, meu Deus, como instrumentos. Que o Senhor levante Davi aqui, como o Senhor levantou o próprio Davi, onde todo mundo já estava ali, acostumado. Como assim? Olha o tamanho desse cara. Eu declaro que essa pessoa entre, meu Deus, e para todo mundo que ela pareça ingênua até, mas que essa ingenuidade seja a fé dela, ousada, destemida, para fazer, para realizar, para enfrentar, para dar o próximo passo, para assumir a responsabilidade, para dar ao Senhor condições. O Senhor só precisa de instrumentos para poder realizar proezas nessa terra, e os instrumentos são as pessoas. Use essa pessoa para realizar, para levantar. Use essa pessoa, meu Deus, para destravar. Use essa pessoa, meu Deus, para fazer coisas épicas e fazer história no nome do Senhor. Abençoa ela, que onde ela foi plantada e não entendeu, como nós ouvimos ontem, quantos que estão sendo enviados para coisas aparentemente menores,
coisas aparentemente menores, como Davi foi. E tudo tem o Senhor agindo. Tem o Senhor naquilo. Ele não foi para lutar contra o Golias, ele foi para entregar comida. Ele foi para fazer uma entrega. E chegando lá, a oportunidade dele foi mostrada para ele. Senhor, não deixa ninguém perder por orgulho, arrogância, por desprezar os pequenos começos. Não deixa, Senhor. Coloca temor no nosso coração, que o nosso temor seja do Senhor. De alguma atitude, alguma palavra arrogante, orgulhosa, pedante, meu Deus, estar nos tirando do propósito, do território demarcado pelo Senhor. Que ninguém despreze os pequenos começos. E que ninguém, meu Deus, recue diante de uma oportunidade como foi aquele Golias para aquele Davi. Honra essa pessoa, Senhor. Unge as mãos dela. Olha para as tuas mãos agora e abençoa as tuas mãos. Abençoa as tuas mãos. Não é crer em si mesmo, é crer que Deus vai usar essas mãos. Essas mãos. Para realizar coisas grandiosas. Foi da mão daquele garoto que saiu aquela pedra certeira, que atingiu a testa daquele gigante, e que numa tacada só lhe derrubou o gigante. Tem que ser dessas mãos aí de coisas grandiosas acontecerem. Essas mãos, a assinatura dessa mão, o trabalho dessa mão, o aperto dessa mão, o combinado dessa mão com alguém, a condução dessa mão sobre um grupo, um trabalho, uma empresa, um lugar. Essa mão está pegando algo e tirando de alguém que não honrou, que não acreditou, mas essa mão pegou e segurou. Senhor, abençoa essas mãos. Abençoa, Senhor, as nossas mãos. Eu peço, abençoa, Senhor, as minhas mãos. Usa as minhas mãos, Senhor. Usa, Senhor, cada mão aqui. Porque é o que o Senhor nos manda. O Senhor manda termos mãos úteis, fazermos, realizarmos, meu Pai, não desprezarmos nenhuma oportunidade, e eu declaro que essas mãos realizem proezas, que essa mente realize proeza, que essa pessoa realize proezas, que ela veja a Tua glória, e que por meio dela pessoas vejam a Tua glória. Eu oro para que o Senhor levante no nosso meio mais Eliaquins, mais colunas, mais girês, mais pessoas que venham, meu Pai, para fazerem a diferença na Tua obra, para darem ao Senhor condições, e o Senhor dar muito mais a elas, para que elas façam, para que elas realizem, para que elas, meu Deus, causem estrondo, meu Deus, nessa terra, anunciando e trazendo, Senhor, o Teu reino. Abençoa o Teu povo. Eu concordo com cada oração, concordo com cada clamor, concordo com cada bênção que saiu da boca dessa pessoa sobre a mente, sobre as mãos, sobre a vida dela. Concordo com liberações, com portas e com portas abertas do Senhor na nossa vida, em nome de Jesus. Que o Senhor, meu Deus, se agrade de nós nessa noite e que nos honre e nos abençoe. É o que eu creio e te peço em nome de Jesus. Amém. Amém.